Muito boa noite, muito boa noite, muito boa noite, pessoal. Hora de falar das 3 células. Muito boa noite, vou colocar aqui o tema da live antes da gente começar. Muito bem. Vou marcar aqui, fixar comentário, para que cada um que venha chegando possa saber do que vamos falar hoje. Vamos falar sobre o falido sistema das 3 células na holding. Tema quente, hein, pessoal? Boa noite aí, boa noite, Borba, boa noite, Marcos Curso, João, boa noite, Ivo, IGS, boa noite, Fábio Fernandes, Pachecão, Carol, Walter Duque, boa noite, Ricardo, boa noite, Passamani, Gilberto, Ana Paula Palácios, boa noite, Drica Rodrigues. Drica Rodrigues, olhando aqui na fotinho bem pequenininho, não me engane, Universidade da Cidade, é isso mesmo, Drica? É você, Adriana? Dá bom tempo? Me diga aí, me confirma que essa para mim vai ser inusitada se for, porque é coisa muito da velha, né? Muito da velha. Wellington, boa noite. Boa noite, Tedold, minha querida. Boa noite, Bruna. Boa noite, Xande Arreg, o homem do planejamento sucessório extra além mar, né? O cara que sabe tudo de planejamento além mar, offshore. Boa noite, Schneider, boa noite, Bruna Consultoria. Galera, muito bem, muito bem. Aê, Drica, é você mesmo. Pessoal, só para vocês terem uma ideia do como o tempo é um negócio safado com a gente, né? Tem uma menina aí na sala, que é a Adriana Rodrigues, a Drica. Ela foi minha aluna de falências e concordatas em 2003, se eu não estiver enganado. Eu não falei 2013 não, tá? Eu falei 2003. Adriana, me confirma se o ano é esse, mas me parece que sim, né? Me parece que sim. Sejam todos bem-vindos. Cara, que surpresa bacana te ver aqui, Adriana. Pô, que bacana, pessoal. Aliás, eu acho que essa sua presença aqui, deixa eu passar a tela aí um pouquinho para vocês, ó, 2003, né? Essa sua presença aqui, Adriana, tem um bocado de coisa a ver com esse nosso tema de hoje, né? Tem um bocado de coisa a ver com esse tema de hoje, porque a gente vai hoje tratar e atacar frontalmente um sistema que tem sido oferecido em curso de internet, que tem colocado em risco e em xeque o patrimônio dos nossos clientes e também, por que não, a própria segurança ética dos advogados que têm oferecido isso, né? Então, alguém colocou aí, ó, ela tem super desconto no seu curso, barato. Fala, Tarso, beleza? E vai ser interessante a gente falar sobre isso hoje, né? Como diz o Luiz aí, né? O chamado curso offshore, né? O curso offshore. E tem muito a ver com isso, né, pessoal? Porque eu fico me perguntando, quem leciona sobre modelo de 3 células, em qual instituição de ensino teve a sua docência validada, né? Em qual instituição de ensino teve a sua docência validada? Eu estava me perguntando sobre isso hoje. E aí, curiosamente, Adriana, muito curiosamente mesmo, eu estou achando do cacete, vai ter gente até que vai achar que foi implantado, ver você aqui, que foi uma das minhas primeiras alunas de graduação em 2003, né? Eu comecei a dar aula em 2002, né, cara? Já vai, Jussara, calma, né? Deixa o pessoal chegar aí, senão o pessoal não chega, né? E aí eu fico me questionando, né, cara? Onde é que foi validado aí o docente offshore, que é seu próprio empregador, né? Não se demite, né? É um negócio interessante. Enquanto isso, bom, tem gente aí, ó, Emerge 2016 foi ontem, Walter, né? Mas vamos lá. Pessoal,
Como eu prometi a vocês na live de ontem e também um derivado da live de sábado, quando sábado eu falei das questões que envolvem o ágio na emissão de cotas limitada, e ontem eu falei do AVJ e dos riscos do AVJ, eu guardei para cá, para essa aula de hoje, o tema que envolve o modelo de 3 células. Primeira coisa que eu peço que vocês me apontem aí no chat, por favor, é quem já ouviu falar sobre o modelo de 3 células, quem já aprendeu esse modelo, né, desse modelo de 3 células, quem já tiver ouvido falar, já aprendeu sobre ele e tal, deu o seu ok aí, olha, já ouvi falar e tal, já até usei, ou estou para usar, estou com medo de usar. Eu queria saber quem aí já ouviu falar. Zamprônio que hoje é meu aluno no curso da Engenharia do Planejamento Sucessório, o curso que também é meu aluno na Engenharia do Planejamento Sucessório, Valquíria, né, Sérgio e tal. A Drica já ouviu falar sobre o sistema de 3 células, o Sérgio que é meu aluno também, holding familiar também, beleza. Então, veja, muita gente já ouviu falar nesse sistema. Alguns de vocês, por já serem meus alunos, a Renata Paranaguá, que é minha aluna e tal, que já são meus alunos no curso da Engenharia do Planejamento Sucessório, já me ouviram falar sobre esse sistema, apontando quais são as fragilidades que ele indica, né? Quais são as fragilidades que esse modelo indica. Muitos não, né? Muitos vieram aqui hoje exatamente para entender quais são os riscos, né? Você pega, por exemplo, aí o Lucas Lacerda, está dizendo, olha, eu nunca usei porque eu não acredito no sistema, né? Eu não acredito, né? Manu Obino, minha querida, um beijo para você, bom te ver aqui, né? O Gustavo falou aí, ó, eu já aprendi e graças ao professor Pablo jamais usaria essa tática e tal, né? Então, é um problema muito fera, Tarso, muito fera. Então, eu queria exatamente isso, né? Mostrar o seguinte, tem gente aqui que já foi meu aluno, e que já ouviu eu falando sobre isso, tem gente que nunca foi, tem gente que está vindo aqui exatamente para entender por que o Pablo fala tanto que esse sistema é um sistema falho, é um sistema falido, verdadeiramente falido. Primeiro eu quero mostrar para vocês como é o desenho desse sistema. Então, para quem nunca ouviu falar sobre o modelo de 3 células, ou até ouviu falar e não entendeu muito bem qual é a proposta dele, eu vou mostrar como ele é oferecido. Lembrando que não sou eu que ofereço, não estou validando, pelo contrário, eu estou vindo aqui para mostrar por que ele é falho, né? Por que ele é realmente falho. Então, olha aí, por favor. Vocês conseguem ver o que está aparecendo na tela aí para vocês? Sim ou não? Conseguem ver? Me confirmem aí se vocês conseguem ver. Maravilha. Vamos lá. Vamos lá. Em primeiro lugar, qual é o modelo de 3 células, tá? Células, na verdade, são expressões usadas por quem adota esse modelo para se referir à pessoa jurídica, tá? Pessoa jurídica societária. É isso que significa célula, tá? Estão dizendo aqui que atrapalha para ver quando tem os comentários. Deixa só o Pablo ver, porque eu esqueço como é que tira os comentários. Quem é que me ajuda a lembrar como é que tira os comentários? Espera aí. Vamos lá. Desativar comentários. Pronto. Desativei temporariamente, depois eu volto para a gente trocar ideia, tá bom? Então, olha só como é que funciona. E de novo, não é uma live, é uma aula. É uma aula de graça para vocês sobre um assunto que interessa, tenho certeza, a cada um de vocês. Aos mais de 130 que já estão aqui ao vivo comigo nessa noite. Em primeiro lugar, são 3 pessoas jurídicas. Uma primeira pessoa jurídica é chamada de célula cofre. Está aqui a célula cofre. Essa célula cofre existe, segundo o desenho, para guardar os bens do patriarca, da matriarca, ou seja, para guardar o patrimônio. Então, o nosso cliente, o patriarca, a matriarca, vai pegar todo o seu patrimônio e vai integralizar esses bens em uma sociedade. Vai fazê-lo, eu vou tirar já de novo, tá, Sérgio? Eu vou botando e tirando conforme eu mostro a tela. Vai colocar esse acervo, esse patrimônio, pelo valor
constante da declaração de imposto de renda. Por que que vai fazê-lo pelo valor constante da declaração? Para evitar o ganho de capital. Então imagine um cliente que tenha declarados no seu imposto de renda pessoa física bens no valor total de 10 milhões, em que esse valor é o valor histórico contábil desses bens. Pode ser, por exemplo, que o valor de mercado desses bens importe hoje numa monta de 20, de 30, 25 milhões, não importa. O valor histórico contábil desses bens é 10 milhões e como eu já mostrei para vocês, tanto na live aula de sábado quanto na live aula de hoje, por uma inteligência tributária, esses bens vão entrar na sociedade pelo valor histórico contábil, evitando, portanto, a incidência do ganho de capital, do imposto de renda para a pessoa física. Então eu coloco lá 10 milhões, recebo 10 milhões em cotas. Eu não tenho mutação patrimonial. Nesse modelo, para tentar a imunidade do TBI, é feita a AVJ, a avaliação a valor justo, que foi o tema da live aula de ontem. Eu vou fazer uma publicação daqui a pouco com os slides que eu usei na live aula de ontem, para que vocês possam ter e mostrar para as pessoas que a cláusula sugerida para esses modelinhos fajutos é a mesma cláusula, por exemplo, que o procurador de município pegou e falou assim, isso é fraude, não vou dar imunidade TBI, ainda vou mandar oficiar a Receita Federal. Então, o sujeito vai lá fazer o tal do AVJ. Eu não vou criticar agora essa cofre, tá? Eu vou apenas explicar como o modelo é oferecido. Então, feita a célula cofre, que é uma sociedade, uma pessoa jurídica, que vai receber os bens daquela família, daquele patriarca, daquela matriarca, no valor histórico de capital social, exatamente do valor histórico dos bens declarados lá na declaração de imposto de renda à pessoa física do cliente. Ato contínuo, e aí é indiferente à ordem, esse cliente vai criar uma célula veículo. Vocês estão vendo que é um maré aqui, né? Podem observar qual é o veículo aqui, né? Temos um lindo maré. E aí é feito uma PJ, uma sociedade com capital social de 10 mil reais apenas. 10 mil reais apenas. Só 10 mil reais. E como é que o cliente, o mesmo seu José, o senhor José, que criou a célula cofre e é o único sócio na célula cofre, que colocou nela todos os bens, vai criar também uma célula veículo. Ele cria essa célula veículo e coloca nessa célula veículo o valor de capital social apenas de 10 mil reais. E como é que o senhor José vai integralizar esse capital social de 10 mil? Quais são os bens que o senhor José vai colocar dentro da sociedade? O que ele vai fazer para formar esse capital social? Ele vai pegar as cotas da célula cofre, que são dele, que pertencem a ele, pelo valor de 10 milhões de reais, e vai integralizar essas cotas no capital da célula veículo. O que está acontecendo nesse momento, para vocês entenderem? Num primeiro momento, o senhor José, voltei os comentários de propósito, porque agora eu estou na tela, quando eu sair para escrever no quadro, eu tiro os comentários, tá certo? Até para entender se vocês estão compreendendo aí. Então, o que vai acontecer? O senhor José, num primeiro momento, cria uma empresa e coloca os bens dentro dela pelo valor histórico. Num segundo momento, o senhor José cria uma segunda empresa, chamada veículo. Só que o capital da empresa que tem os bens é de 10 milhões, que é o valor histórico dos bens. O capital da segunda empresa, chamada de veículo, é só de 10 mil reais. É um valor ínfimo. 10 mil reais. E esse mesmo seu José é sócio nas duas.
E aí ele integraliza as cotas que ele tem na cofre, ele usa as cotas que ele tem na cofre para formar o capital da célula veículo. Só que as cotas que ele tem da cofre valem 10 milhões. E as cotas que ele está subscrevendo e integralizando na veículo valem só 10 mil. O que significa que isso vai gerar um ágio. Então a sociedade veículo vai receber 10 milhões em patrimônio e vai entregar só 10 mil reais ao senhor José em cotas. Entenda bem, primeira coisa que vai gritar de problema. Primeira coisa que vai gritar de problema. No momento em que o senhor José for declarar o imposto de renda dele, presta muita atenção, ele vai desaparecer com 10 milhões de reais em bens e vai surgir no patrimônio dele um novo ativo, que são as cotas que ele tem na sociedade veículo. Significa dizer que num segundo momento, lá vou eu aqui para o quadro, num segundo momento, você vai ter a pessoa física, né? O senhor José, eu tenho que escrever ao contrário aqui para não errar. A letra fica bem esquisita, pessoal, porque eu tenho que escrever ao contrário aqui, tá? A pessoa física é sócia na sociedade veículo e a sociedade veículo é sócia na sociedade cofre, tá? Não briguem com a minha letra feia, eu estou escrevendo no computador ao contrário, para vocês poderem ver aí certinho na frente de vocês. Então o senhor José, que criou a cofre, vai deixar de ser sócio na cofre, porque as cotas que ele tinha na cofre, ele vai integralizar para formar o capital da sociedade veículo. Então ele vai deixar de ser sócio na cofre, ele vai ser sócio na sociedade veículo. Só tem um detalhe, na sociedade veículo, o capital social é de, como é que eu vou fazer isso aqui ao contrário, vamos tentar, é de 10K. O capital social na veículo é de 10K. E o capital social da cofre é de 10 milhões. Então o senhor José dormiu um dia com 10 milhões de reais em bens. No dia seguinte, ele acordou com 10 milhões de reais em cotas de uma sociedade cofre. No outro dia, essas 10 milhões de cotas da cofre somem, e ele passa a ter 10 mil reais em cotas da sociedade veículo. Aqui já é um baita problema, tem tudo a ver com aquilo que a gente falou na aula, videoaula, na live aula de sábado. Por favor, eu estou indo e voltando com o chat aí, os comentários. Até aqui vocês estão comigo, lembrando que isso é uma live aula. Live aula, não é uma live, é uma live aula. Vamos lá. Paralelamente, voltando aqui, o senhor José, eu vou limpar aqui agora a tela. Pronto. Paralelamente, o senhor José vai criar uma terceira empresa, que é chamada no modelo de célula destino. Aqui a minha alusão ao livro de Lee Child, que criou o personagem Jack Reacher, que ficou no cinema muito bem caracterizado pelo ator de Missão Impossível, como é que é o nome dele, que eu esqueci? Agora é brincadeira faltar o nome dele, hein? Aquele bonitão, vou até botar um comentário aqui pra vocês me lembrarem. Como é que é o nome do autor, o ator do Missão Impossível, gente?
Rapaz, imagina como é que eu esqueço isso. Por isso que eu falo, Daniela Habib estivesse aqui, ela estava me dizendo já que ela sabe tudo. Eu esqueço logo esse troço. Então, eu fiz questão de colocar aqui como livro Tom Cruise. Obrigado, Tarcio. Fui dizer que ele é lindo, você já pegou a matéria. Beleza, cara. Muito bem, Tom Cruise. Então, eu peguei aqui como sugestão para representar o destino, o livro chamado Destino e Inferno, do autor Lee Child, criador do personagem Jack Reacher, que foi consagrado no cinema pelo ator Tom Cruise. Alguns livros do Lee Child já viraram filme e outros podem virar como esse aqui, por exemplo. Então, Destino e Inferno é a terceira célula criada. Essa terceira célula vai ter um capital social também de 10k. Baratinho, 10k. E as cotas dessa célula, que originalmente pertencem ao cliente Sr. José, vão ser doadas para os filhos. E nessa doação, você vai estabelecer cláusulas de reversão, de incomunicabilidade, inalienabilidade, vai estabelecer usufruto, proteção, blá, 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 nas cláusulas, nas cotas da célula destino, que pertencem originalmente ao patriarca Sr. José e que ele vai doar essas cotas para os filhos. Vai pagar um imposto ridículo ou ainda vai pagar zero imposto, porque muitos estados têm faixa de isenção para isso. E aqui até se avaliar a empresa, ela não tem nada para ser avaliado. Vai ficar aí os 10k mesmo. Aí tem estado que só dá faixa de isenção para dinheiro, tem estado que dá faixa de isenção para bem, como o Espírito Santo, mas é desprezível o custo tributário da doação das cotas dessa célula Destino Inferno. E então, o nosso Lee Child, célula Destino, o nosso cliente, Sr. José, vai, com o dinheiro que está na empresa Destino, a empresa Destino vai comprar do Sr. José as cotas que o Sr. José detém na célula veículo. Então, a empresa chamada Célula Destino, cujo capital de 10 mil foi criado pelo Sr. José, cujas cotas foram doadas para os filhos do Sr. José, essa empresa vai comprar do Sr. José, pessoa física, as cotas que ele, José, tem na célula veículo. O que vai acontecer nesse momento? Eu vou apagar aqui. O Sr. José vai deixar de ser sócio na célula veículo. E a célula rapaz, fazer um S ao contrário aqui é difícil, hein? A célula destino, eu vou apagar. Pronto. A célula destino passa a ser sócia na célula veículo e a célula veículo vai ter lá a cofre no valor de 10 milhões. Observem que eu tenho uma célula destino com capital de 10k, eu tenho uma célula veículo com capital de 10k e eu tenho uma célula cofre com capital de 10 milhões de reais. Eu tenho uma cofre com capital de 10 milhões de reais. Os filhos do Sr. José agora são sócios aqui na célula, vou botar aqui filho e filho, na célula destino. E o Sr. José é o usufrutuário das cotas dos filhos. Vou voltar aos comentários aqui com a pergunta importantíssima. Primeiro,
Vocês entenderam o desenho do que significa o sistema das 3 células? Me digam se vocês entenderam o que significa o desenho, porque eu só vou poder explicar quais são as consequências funestas, por que eu disse que é um sistema falido, se vocês primeiro tiverem entendido o desenho. O desenho. Alguém deu a ideia de espelhar o monitor. É muito para mim, assim, se eu for fazer isso agora eu vou me embananar tudo e vou errar. Até porque agora eu já inverti a própria imagem do slide, tá? Maravilha. Então o curso entendeu. É um modelo sugerido. Alguém disse aí, ó, o Calixto disse é confuso. Repare, não é a hora de a gente dizer se concorda ou não, né? O Marco Túlio disse, infelizmente entendemos e tal. É a hora assim, não é, aqui o objetivo não é concordar ou discordar, é só para entender o seguinte, entenderam como é que é sugerido? Então, só para voltar rapidinho, Pablo, vamos lá, o Sérgio coloca assim, ó, sim, mas mudou, agora é constituída a célula destino primeiro, não vai mudar absolutamente nada, apesar de eu ter certeza que aqueles que são alunos de professor offshore vivem de cobaia, porque de 1 ano e meio para cá, o que eu tenho visto deu errado, próximo modelo, mudou agora, próximo modelo, mudou agora. Enquanto isso, vocês pagam para ter a posição de cobaias. Enquanto vai dando errado, vai dando errado para você, para o cliente, e aí vai, entendeu? Então, vocês pagam para ser cobaia disso, tá? Ó, o Thiago colocou, ó, foi na hora que eu entendi que eu pedi o reembolso do curso dele. Pois é. Tá? Então, vamos lá, esse é o desenho. Onde é que estão as falhas no plural? E eu vou mostrar para vocês que nós temos falhas de ITBI, IR e ITCMD. ITBI, IR e ITCMD. Muito bom. Alguém, o P2 Inc. colocou aí, ó. Você cria uma solução ou só critica os outros? Não, eu crio. Eu crio há 20 anos, viu, P2 Inc. Tá? Eu faço isso há 20 anos. Inclusive, tem vários alunos meus que estão aqui, que são alunos do meu curso de Engenharia do Planejamento Acessório. Tem vários desenhos sugeridos. O curso, inclusive, está com inscrição aberta e termina hoje. Tá? Quem quiser conhecer modelos sérios, pega e quando acabar a live, vai lá na minha bio e faz a inscrição. Tá? Mas nesse momento, o meu objetivo, a live para a qual vocês foram convidados, é uma live para dizer que esse sistema é falido. Esse foi o convite que eu fiz para vocês hoje aqui. Tá? Maravilha. Onde é que estão os problemas do sistema? Primeiro eu quero conversar com vocês sobre problemas abstratos. Tá? São abstratos. Tá? Ô P2 Inc., dizer que eu não tenho nada para ofertar, irmão, faz o seguinte, cara, vai lá no meu Instagram, velho. Vai no meu Instagram, cara. Você vem aqui para defender os outros, irmão. Mete o pé, irmão. Mete o pé, irmão, daqui. Continua fazendo, meu irmão. Como é que você fala que eu não ensino nada? Vai no meu Instagram e vê a quantidade de postagem que eu tenho, rapaz. Hein, meu irmão? Hein, irmão? Fala comigo. Hein? Vem aqui para babar o ovo dos outros, rapaz. Você tá maluco? Eu convidei para falar desse assunto. Se você não quer esse assunto, ó, sai. Porra. Vamos embora. Continuando para o que vim. Desse jeito que eu sou. Desse jeito que eu sou. Continuando para o que vim, para o que vocês foram convidados. Continuando. O que você vai ter aqui, para começar, é uma lição geral sobre como a gente tem que criar soluções. O que eu preciso saber quando eu quero criar soluções? Criar soluções. Criar. Eu preciso saber onde estão as fragilidades. Ninguém aqui é santo. Ninguém está fazendo vocação para celibato. A gente vai criar soluções alternativas para os clientes. A primeira coisa que eu faço é saber quais são, onde estão os pontos frágeis de qualquer cenário. De qualquer cenário. Primeira coisa, nós temos uma IN
do DREI, que é a IN 76, que foi um pedido do COAF ao Ministério da Economia e que foi cunhada essa IN ainda enquanto o professor André Luiz Santa Cruz estava à frente do DREI como diretor. Eu brinquei muito com o André com isso, meu amigo, meu sócio, a gente estava em Mendonça aí, tem 3 semanas, que ele é 99% sensacional e 1% safadão, né? Porque ele, acabou soltando essa IN 76 do DREI, que é uma IN, vou fechar aqui um pouquinho, que é uma IN severa, seríssima, em matéria de riscos. Porque o COAF usa as juntas comerciais, usa os cartórios, usa uma série de balcões como seu fiscal. E essa IN determina que as juntas comerciais comuniquem ao COAF determinadas operações que são tidas como suspeitas. Determinadas operações que são tidas como suspeitas. Então, se eu sei isso, se eu já sei isso, eu preciso olhar para as operações que são tidas como suspeitas, sabendo que se eu fizer aquelas operações, a junta comercial, por cautela, até porque pode haver responsabilidade dos funcionários da junta, esses servidores, funcionários, vão comunicar ao COAF. Comunicação ao COAF não é um problema por si só. Se tiver tudo ok, está tudo ok. Agora, se não estiver ok, em algum momento isso pode aparecer. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é ler a IN 76 do DREI. Quem quiser, tem um artigo que eu publiquei sobre essa IN. Está publicado no Migalhas. Você pode botar lá, Pablo Arruda, Migalhas, liberdade econômica. Eu acho que está mais ou menos assim, porque eu faço uma crítica entre a lei da liberdade econômica e a IN 76. Eu vou trazer aqui para vocês algumas coisas que, por si só, já determinam comunicação ao COAF. Primeiro, a mesma pessoa constituir no intervalo de 6 meses mais de uma empresa. Não há um ilícito nisso, mas isso desperta a atenção do COAF. Constituir uma mesma pessoa mais de uma empresa no intervalo de 6 meses. Aqui, o nosso senhor José, dono das células, o biólogo José, está constituindo não uma, não duas, mas 3. Então isso já estará com potencial de radar de COAF. Repito, até aí não é um grande problema, desde que esteja tudo certo. Só que eu estou falando sobre a ótica de quem cria soluções. Quando você cria soluções, você precisa olhar para onde podem estar os problemas. Então eu estou dizendo, esse é um problema. Outra coisa que a IN trata como atividade suspeita: capital social incompatível com o objeto. Então, quando você cria uma empresa, uma holding, com 10 mil, seja ela a veículo, seja ela destino, isso também é a possibilidade de encaminhamento ao COAF. Lembrando que lá, depois quando vocês forem olhar esse artigo que eu escrevi, vocês vão observar que essa IN traz o que eu chamo de 4 verbos, tá? 4 verbos que a junta comercial tem que exercer. Ela fiscaliza, seleciona, analisa e, se compreender suspeito, comunica ao COAF. Então são 4 verbos, vou repetir. Ela... alguém já colocou até o artigo aí, ó. Tá? Então, a junta comercial deve fiscalizar, primeiro verbo. Segundo verbo, selecionar. E, se entender suspeito, deve, então, comunicar ao COAF. O fato de comunicar ao COAF, eu vou insistir. Ligação aqui, direto aqui. Se entrar de novo, eu vou atender rápido, só para desligar, pessoal, e fiquem aí, não saiam daí. Então, o fato de comunicar ao COAF não significa por si só um problema. Mas se você estiver errado, isso é um indício.
Próximo item da IN que chama a atenção e a gente tem que ficar esperto. Próximo item da IN. Quando você cria empresas com sócios incapazes, o que é bem comum, ou quando você transfere cotas para sócios incapazes, o que é bem comum na célula destino, quando é feita a doação, se os filhos forem incapazes. De novo, tudo isso que eu falei não tem ilicitude em si. Não há ilicitude propriamente dita. A ilicitude pode ser verificada numa eventual fiscalização. Mas se você estiver fazendo tudo certo, beleza. Se você estiver fazendo cagada, não tá beleza. Então, ponto de atenção. Eu não faço nenhuma solução que possa despertar a fúria do COAF. Primeira coisa. Então, primeira dica básica aí. Segunda dica básica. Esse modelo de 3 células, vou fechar aqui o chat rapidinho de novo. Esse modelo de 3 células flerta com ilicitude no ITBI por conta do AVJ. Quem não assistiu a minha live de ontem tá salva, pode assistir. Ela flerta com o IR no ágio, na emissão das cotas, com ágio na veículo, e ela flerta com ITCMD na compra simulada, subavaliada da empresa veículo, que tem um capital de 10 mil, mas guarda um acervo de 10 milhões. O que significa isso? Se a Fazenda Estadual souber disso, ela também vai fiscalizar. Então, nessa live de hoje, eu estou juntando a live de sábado e a live de ontem. Na live de sábado, eu mostrei para vocês que a emissão de cotas com ágio, levando parte do valor para a reserva de capital na limitada, tem interpretação de CARF e de judiciário pela tributação de imposto de renda na pessoa jurídica. Então, quando a célula veículo, para quem não assistiu a live de ontem, de sábado, eu estou fazendo um rápido retrolâmpago, mas para entender tudo tem que assistir a live de sábado. Quando a sociedade veículo faz um capital de 10 mil reais e recebe do sócio José cotas da cofre de 10 milhões, colocando 10 mil na formação do capital social e colocando 9 milhões 990 na reserva de capital, você vai ter um ágio de 9 milhões 990, em que pese toda a teoria para tentar afastar a tributatividade desse ágio, os precedentes são contrários ao contribuinte. Inclusive com um projeto de lei tentando dar essa benesse, que é aplicável à SA, para as limitadas, expressamente dizendo isso. Olha, a limitada não tem isso, esse projeto de lei aqui é para dar isso para as limitadas, só tem isso a SA em lucro real. Então você tem um risco de 34%, vai ficar disponível assim, Marley, com certeza. Você tem um risco de 34% de ágio sobre 9 milhões 990, nesse meu desenho aqui. Então, o teu cliente que está tentando economizar ITBI, está tentando economizar ITCMD, ele está correndo um risco real de tomar 34% aqui de tributação na... Eu estou tentando fazer aqui, escrever ao contrário, é o sofrimento, professor. De tributação na célula veículo. Só aí já não valeu a pena. Ah, mas tem como defender isso. Tem como defender. Mas já valeu a pena? Já valeu a pena o risco de tributar em 34%? De ter uma autuação de 34%? Já terá valido a pena? E a resposta é óbvio que não. Óbvio que não. Tá? Maravilha. Então, primeiro risco, primeiro problema da célula, das 3 células,
o ágio de 34% na veículo, sobre a diferença entre o valor do seu capital social, 10 mil, e o valor das cotas da cofre, 10 milhões, que vieram parar dentro dela, sendo 10 mil para o capital social e 9.990 para a reserva. Segundo risco, o ITBI pelo AVJ. Essa foi a live de ontem. Quando eu integralizo o bem na sociedade, eu tenho... Vou colocar essas decisões, Márcia, a do AVJ eu vou colocar ainda. A do ganho de capital já está. Eu publiquei semana passada, tá? Eu publiquei isso na sexta, se eu não tiver enganado. Eu desligo o comentário, Filipão, só quando eu vou aqui para a tela para desenhar, porque senão não dá para o pessoal enxergar, porque os comentários ficam em cima. Aí quando eu volto para cá, eu reativo os comentários, tá? Então as decisões do CARF, do Judiciário, o projeto de lei que tenta dar pela limitada vantagem, eu publiquei na sexta-feira, tá lá no meu perfil aqui no Instagram, tá? E do AVJ, eu vou colocar para vocês depois, porque veio da live de ontem, eu não consegui ainda fazer bonitinho para publicar para vocês, tá? Então, eu já tô com um problema de 34% na veículo e agora eu tô com um problema na cofre. Por quê? Porque para tentar fugir do ITBI, a solução é eu mando os meus bens para a empresa pelo valor histórico do IR, 10 milhões. Eles valem 25, mas eu mando para lá pelo valor histórico da declaração de imposto de renda. Quando ele chega lá, e portanto ele já está dentro da empresa, eu faço um AVJ. Para comprar cotas em tesouraria, para aumentar a capital. Aí, como eu disse, vocês que seguem esse modelo são cobaias de mudanças. Quem chegou agora e conheceu esse modelo agora, ficou encantado, saiba, você é cobaia dessas mudanças, porque há 3 meses atrás era outro, e eu não sei quanto é outro, e assim tal. Então, assim, pode integralizar na COFRE, né, o ISM, advogado, né, na COFRE, pode integralizar pelo valor histórico? Pode e deve. Lá na célula COFRE, você pode e deve integralizar pelo valor histórico, na célula COFRE, para não ter ganho de capital. Só que quando você faz pelo valor histórico, os 10 milhões, e os bens valem 25, vai pedir a imunidade, os municípios vêm e dizem assim, não, tem uma 796, eu quero cobrar a diferença, eu quero cobrar em cima de 15 milhões. Eu quero cobrar em cima de 15 milhões. Aí ele vem e te tributa 15 milhões. Repare, o município está errado. A forma de discutir isso com o município, eu ensinei na live de ontem, para quem não assistiu, está salva. É distinguishing, é distinção, é mostrar que o tema 796 não fala de valor de mercado, ele fala de valor que vai para a reserva, é outra história. Mas, ao invés da solução tentar combater juridicamente o município, inclusive judicialmente, não. Ele quer inventar uma moda. Não tem como não ter ITBI desse jeito. DP Empório, eu acho. Não tem como não ter ITBI desse jeito. Teria que efetivamente judicializar pelo distinguishing. E aí eu vou te convidar, DP Empório, acho que é isso. Eu vou te convidar para pegar e assistir minha live de ontem. Na live de ontem eu ensino isso. Eu ensino, inclusive, como fazer o distinguishing, com base em recomendação do CNJ aos magistrados na hora de aplicar precedentes. Na hora de aplicar precedente, o magistrado pode ter que enfrentar se o precedente que estão querendo enfiar a goela abaixo da gente é o nosso caso. E não é. E definitivamente não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Tá? Então, quando o modelo 3 células fala na criação da célula cofre, preste atenção comigo aqui, ele sugere o seguinte, para não tributar na diferença, você vai botar o bem pelo valor histórico, então se está declarado por 10 milhões o patrimônio, eu vou botar por 10 milhões para não gerar ganho de capital, até aí tá certíssimo. Vou fazer depois que entra, e a live de ontem mostrou isso, a cláusula dos modelos dizem exatamente isso. Os alunos têm modelo, inclusive, atento, no material, tá? Na pasta, tem modelo para isso, tá?
E aí faz o AVJ quando o bem já está dentro da empresa. Qual é o problema disso? Primeira coisa, eu até posso fazer AVJ. O AVJ é possível. Só que o AVJ é um ato da... Não desiste não, não desiste não. Mostro para vocês aqui, tem cliente meu que fechou no final do ano, tem cliente meu que fechou no começo desse ano. Esquece isso, cara. Vamos lá, vamos continuar. Já conseguiu, tem vários julgados positivos com base nesse distinguish, gente. No material da minha turma, inclusive alunos que vão contribuindo dizendo, consegui, eu pego o material do aluno e boto lá, inclusive, tá? Os alunos vão contribuindo para formar esse material, tá? Então, deixa eu só voltar aqui para eu não me perder com vocês. Então, quando eu penso em fazer o AVJ, o que eu estou fazendo é a sociedade que já tem um bem, ela já tem um bem, ela faz uma avaliação valor justo. O que isso vai mudar quanto ao valor que o sócio adotou para botar o bem na sociedade? Porque o sócio botou o bem na sociedade pelo valor, olha aí, ó, a Ana Silva conseguiu. O sócio botou o valor pelo valor histórico. Ele entrou por esse valor. Não tem como o bem entrar por um valor para a Receita e outro para o município. Não tem. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Case que eu mostrei ontem de uma procuradoria de um município do estado de São Paulo, que eu vou publicar esse case. O procurador olhou e falou, é fraude. Porque a pessoa está tentando me enganar. Ela quer pegar uma nota de R$10, escrever na nota R$2, botar ali dentro, depois tirar e apagar o R$2 e ficar 10 de novo. Que aqui tem dois valores diferentes, está escrito isso no parecer, cara, da procuradoria. E no final, e eu vou publicar esse parecer da procuradoria para vocês no meu Instagram, e eu mostrei ontem na live, no final o procurador, olha, estou sugerindo aqui, que oficie a Receita Federal para apurar o ganho de capital aí. Tem ganho de capital aí. Alguém está tendo ganho de capital. Ou é a PJ, ou é o sócio. Não dá. Não tem como essa mágica. E aí você passa a ter um problema do ITBI. 2%, 3% aqui, dependendo do município. 2,5% do ITBI. Em deferimento. Então, olha só. Você ofereceu para o seu cliente uma imunidade de ITBI e ofereceu passar para ele as cotas, isso aí, Sérgio, ofereceu passar para ele as cotas sem pagar ITCMD, porque outro dia eu vi o professor sendo perguntado, montou a road para passar as cotas, paga ITBI, paga ITCMD, o professor, não, paga não, não paga ITBI, não paga ITCMD, não paga, meu irmão, não paga, é mesmo isso, tem coragem de dizer que não paga, vai tomar uma petecada de 34% aqui, e vai tomar uma petecada de ITBI aqui, com risco de ganho de capital aqui. Aqui. Tá? Vários alunos aí, alunos meus, inclusive, dizendo, já consegui em tal lugar, consegui em tal lugar. Um aluno meu, eu botei no material ontem isso. Botou lá, Procuradoria do município de Minas, gente, que eu gosto muito. Caraca, me falhou agora. Qual foi o município? O procurador já mudou de opinião, está dizendo, não tem. É imune direto, mesmo que seja imobiliário e tal. Então, voltando. Já tomou porrada de 34 aqui, tá com risco de tomar ITBI aqui e, como teve o case que eu mostrei ontem na live, ofício para a Receita para apurar ganho de capital. Itajubá, aí a Ana aí, ó, muito bom, Itajubá, muito bom. Muito bom. O ISM ADV coloca, o mesmo valor histórico dos bens integrados na COF não podem ser utilizados para integralizar as cotas do valor histórico na veículo? Pode sim. Só que aí você não vai ter nenhum ganho, você vai ter a mesma coisa. No máximo, você vai tentar dobrar os estados que na hora de avaliar a empresa com imóveis, avaliam os imóveis. Como Pernambuco, como Paraná e tal. E aí você usar uma PJ intermediária com cotas, pode ajudar um pouquinho. Pode ajudar um pouquinho. Não, veja, JP, a tese é que esse ágio só seria tributável na venda. É a tese de defesa para quem foi autuado. A posição do CARF, do Conselhão, é a posição de que tributa imediato. Posição do Judiciário, 2016, é a posição que tributa imediato. E ninguém, JP, ninguém que atua
No societário tributário, faz ágio ilimitada, cara. Ninguém faz ágio ilimitada. Gente, veja, a gente lida com muito profissional de alto quilate, de bom quilate. Muito. Eu lido com operações societárias, repito, há 21 anos eu lido com operações societárias, pessoal. Grandes operações societárias. Não estou falando só de holding, não. Eu não vivo só de holding, eu não vivo só de planejamento sucessório. A gente faz operações societárias enormes. E aí, veja, vem lá, até onde sei, esse tema não é pacífico. Eu concordo. Eu te digo, inclusive, eu disse isso na minha live de sábado. Eu tenho condições de escrever um artigo provando por A mais B que não deveria tributar. Eu comentei isso. Eu tenho um artigo de não tributação de ágio em incorporação de ações, publicado no Migalhas, que foi a tese do relator do CARF na até então maior autuação de ágio bancária do país. O relator pegou o meu artigo, publicado lá, bota lá, Pablo Migalhas, ágio incorporação de ações. Pablo, ó, entrou aí o professor Alexandre Jaluca, societarista de primeira linha no Brasil. Pode perguntar para ele. Em sã consciência, a gente emite cotas de limitada com ágio? Não, a gente transforma em SA, joga lucro real. Então, assim, se o cliente for autuado JP, se o cliente for autuado XRM Advocacia, eu vou porrar e vou defender que não deveria tributar. É claro que eu vou defender, é claro, eu tô no embate. Eu tô com o cliente autuado. Mas se eu tô no consultivo, eu jamais, e ninguém faz isso, pessoal. Estou tentando mostrar para vocês isso com muita coerência, que é a coerência de quem atua no societário tributário há 21 anos. Você pode entrar em qualquer grupo de professores de direito empresarial ou direito tributário e perguntar, meu irmão, quando vocês fazem operação de capitalização, de captação de recursos em startup, que é esse universo onde isso é mais comum, na hora de receber grana pela sociedade, vocês emitem cota com ágio na limitada? Todo mundo vai dizer, claro que não. Essa é a hora que transforma em SA e bota no lucro real. Todo mundo. Ah, mas não tem como ter uma discussão? Tem. Se o meu cliente for autuado, eu vou discutir. Mas eu vou orientar o meu cliente a fazer isso? Porque se eu estivesse falando aqui de um risco de 2%, se eu estivesse falando de um risco de 3%, eu estou falando de um risco de 34%. Eu estou falando de um risco de 34%. Aí você, para tentar fazer o boneco economizar, ó, vamos lá, entrou no ar aí, professora Marina Maduro. Mari, boa noite, Mari. Mari entende pra caceta. Muito. Acabou de sair como diretora jurídica de uma companhia de capital aberto, uma seguradora. Tive o prazer de ter como aluna, como monitora, como advogada do escritório, e hoje essa menina voa. Vai receber dinheiro em limitada, aumento de capital. Vai fazer emissão de cotas limitada com ágio? Não. Não vai fazer emissão de cotas com ágio. Porque vai tomar... Olha, professor Jaluca, cara, tá aí. Olha o currículo, gente. Olha o currículo do professor Alexandre Jaluca, que chegou aí para balizar e avalizar o que a gente está falando. Não há. Se a gente colocar lá, Jaluca, no nosso grupo de ensinar direito comercial, que tem, creio eu ali, a nata do direito empresarial societário, eu acho que ali eu sou até um patinho feio, você joga lá, vem cá, em operação societária, vocês fazem emissão de cotas limitada com ágio? Aí, gente, professora Marina Maduro, que entende de M&A, trabalha com M&A a vida toda, trabalha com operação societária. Agora, vocês preferem acreditar em professor de internet, cara, que nunca teve a sua docência validada em nenhum lugar, que nunca deu aula em nenhuma instituição, porque nenhuma instituição aceitaria isso, porque seria massacrado. Se entrar numa sala de aula de FGV, o professor André Roberto, meu sócio, está aí. Seja bem-vindo, meu irmão, que honra você aqui também. Se entrar numa sala de aula de uma FGV e disser, não, dá para fazer a operação de emissão de cotas limitada com ágio, ele não dá o segundo tempo. Quando der um intervalo do cafezinho, ele sai. Mari Maduro está aqui, dá aula comigo na FGV, no IBMEC, na PUC. Imagina, Mari, se você chega, a Mari botou assim, não, pelo amor de Deus. Imagina se você vai entrar numa sala de aula de IBMEC, de FGV, de PUC, de INSPER, e vai sugerir que o aluno faça uma emissão de cotas limitada com ágio. Meu filho, você não volta para o café. Depois do café, você não volta para a sala de aula. Não, olha aí o Alexandre Jaluca, demissão por justa causa. Agora, quando o cara é seu próprio empregador,
e tem a sua docência offshore, é mole falar isso para vocês, pô. É mole, é muito fácil. Mas não se faz. Pablo, por que não tem outros cases, não tem outros julgados do CARF depois daquele... Porque aquele caso de 2014 bateu o martelo, a partir dali ninguém mais fez, cara. Tá entendendo? É ponto pacífico. Ah, mas tem como defender? Tem como defender, claro que tem como defender, sempre tem. O autuado. Eu não vou sugerir. Eu não posso sugerir. Bom, para a gente fechar, porque eu disse que o modelo de três células tinha problemas de TBI, de IR e de TCMD. Eu vou mostrar agora o terceiro problema. Vou mostrar agora o terceiro problema. Aqui, ó. Deixa eu tirar aqui rapidinho, para poder mostrar na tela, que vocês me pediram para tirar os comentários quando for mostrar a tela. Aqui. A célula destino tem um capital de 10 mil reais em dinheiro. E ela vai comprar do senhor José as cotas que ele tem na célula veículo. E a célula veículo é a titular da célula cofre. O que vai acontecer do ponto de vista contábil? E agora vocês vão prestar atenção em mim para eu poder fechar esse último problema do modelo de três células. Toda movimentação patrimonial entre pessoas, sejam elas pessoas físicas, sejam elas pessoas jurídicas, funciona e opera num sistema de dominó. Como assim dominó? Quando você joga dominó, ou quando você jogava dominó, a regra básica, talvez quase única, é: se tá o 3 aqui, eu só posso botar um 3 com ele. Se tem um 5, eu só posso botar um 5 com ele. Quando você tem uma movimentação patrimonial, o bem, o dinheiro, ele não pode sumir. Ele não pode desaparecer. Ele precisa mostrar de onde saiu para onde foi. Então, quando esse nosso cliente vem para nós e você sugere esse modelo, você pega um cliente que tem na declaração de imposto de renda 10 milhões. Esses 10 milhões vão sair dali para uma célula cofre. E nesse momento, esse mesmo cliente vai deixar de ter 10 milhões em imóveis, por exemplo, e vai passar a ter 10 milhões em cotas. Repare, dominó. Saem os bens imóveis por 10 milhões, entram as cotas por 10 milhões. Dominó. Casou. Casou, irmão. Casou. Casou. Bonitinho. Está casado. Por exemplo, se ele integralizar com ágio, se ele fizer um capital lá mais baixo e botar o bem mais alto, como é no desenho da célula veículo, ele faz um capital de 10 mil e pega 10 milhões de reais em cotas que ele tem na cofre e integraliza para formar o capital da veículo, formando 9 milhões 990. Veja, como é que vai casar, já que ele vai receber 10 mil reais em cotas e vai entregar 10 milhões. 9 milhões 990 terão desaparecido do mapa. Ele vai ter isso no patrimônio daquela empresa e ele teria que, naquela empresa, apurar o ganho de capital. Mas ele não apura. Já descasou. Num próximo momento, a célula destino, que está em nome dos filhos dele, por 10 mil, vai comprar dele cotas em 10 mil. E essas cotas compradas são da célula veículo, que tem embaixo dela a célula cofre. Eu vou publicar o... Tá publicado, Gustavão, o projeto, tá? Tá publicado. Eu publiquei no meu Instagram sexta-feira, tá no feed. Pode olhar lá, tá bom, cara? Eu publiquei lá. Então, quando essa empresa comprar, os filhos do senhor José vão ser sócios numa empresa destino, que vai ser sócia numa empresa veículo, que vai ser sócia numa cofre. Sendo que a destino tem 10 mil de capital, a veículo tem 10 mil de capital e a cofre tem 10 milhões de capital. Onde é que foram parar os 10 milhões do cara? Na cofre.
Se você juntar o que eu falei, por exemplo, sobre fiscalização do COAF através das juntas comerciais, abrir mais de uma empresa no mesmo período de 6 meses, ele está com remessa ao COAF. Quando olhar para a declaração de imposto de renda dele, a Receita vai ver que sumiu um patrimônio de 10 milhões. E entraram cotas de 10 mil, que agora ele vendeu por 10 mil para uma outra empresa. E onde foram parar os 9 milhões 990? Desapareceu. Se ele entrar em fiscalização, e é fácil essa fiscalização, vão descobrir que ele vendeu para destino. Vai fiscalizar destino, vai descobrir que na ponta dela tem uma cofre de 10 milhões. E que os filhos, a IN é 76, Sérgio, do DREI, e IN 76 do DREI. Tá? Joga no Google lá, cara, Pablo Arruda, Migalhas e IN 76, você vai achar, inclusive, o artigo que eu escrevi. E aí, cara, quando isso fiscalizar, vai acontecer o que está acontecendo em São Paulo, por exemplo. Convênio da Receita Federal com a Fazenda Estadual. Quando a Receita Federal for correr atrás desses 9 milhões 990, ela vai descobrir que houve uma simulação naquela compra e venda de cotas de 10 mil. E vai perceber que aquilo escondeu, na verdade, uma transferência patrimonial que não foi onerosa de verdade. E aí faz o quê? Vai, no convênio com a Receita Estadual, chamar a Receita Estadual. Ah, você viu isso aqui? Que o pai passou para a filha através de 2 empresas, 3 empresas, de 10 milhões de reais. Aí vem a operação Donatio, número blá blá blá, pegando aqui o exemplo de São Paulo, e vai fiscalizar e vai autuar pelo abuso de forma. E aí o teu cliente tomou ITBI, IR no ganho de capital na veículo de 34%, e se der mole vai tomar o ITCMD. E aí você vai ter o dominó num outro uso. Ao invés do dominó que casa, é o dominó que cai. É sobre isso que eu venho falando com as pessoas. Normalmente de maneira um pouco mais velada, falando com os meus alunos no curso A Engenharia do Planejamento Sucessório. Porém, agora eu resolvi trazer isso de maneira mais clara e transparente para vocês. E como eu disse nas lives de sábado e de ontem, enquanto você não conhece a verdade, a culpa é de quem mente. Depois que você conhece a verdade, a culpa é sua. Ela é só sua. Durma com travesseiro de pedra. Pablo, eu já fiz e não aconteceu nada. Bom, só me diga isso depois que passar o prazo de 5 anos. Se acontecer, o risco assumido... Nina, tá no meu feed aí. Se acontecer, você não está num risco de ter tentado burlar só um ITCMD de 8%, 5%, 4%. Você não está no risco de tentar evitar um ITBI de 2%, 3%. Você vai estar nesse, naquele e no IR do ganho de capital da veículo. E aí você levou o teu cliente a perder mais da metade do patrimônio. Quando o discurso de que diz que todo mundo tem que ter holding é: não perca o seu patrimônio para o fisco. Você no inventário perde até 40% do patrimônio. Eu vou te falar que se esse modelo for fiscalizado, o cliente perde mais da metade do patrimônio. E aí você vai pagar para ver? Vai continuar acreditando? Você tem professor de estimação ou tem compromisso com a verdade? Bom, pessoal, eu vou sair daqui agora porque eu tenho aula com a minha turma da Engenharia do Planejamento Sucessório nesse momento para falar de doação de cotas no Planejamento Sucessório. Para quem ainda não é meu aluno no curso da Engenharia do Planejamento Sucessório, hoje, terça-feira, é o último dia para inscrição. As inscrições estão abertas desde a quarta-feira da semana passada e hoje, meia-noite, termina a inscrição. Não perca a oportunidade de conhecer a verdade. Existem modelos seguros, existem modelos sérios, existem modelos inteligentes que estão preocupados com a segurança jurídica. Um beijo para vocês, aos meus alunos, até daqui a pouco. Aqueles que não são, até que sejam. Aqueles que não conseguiram enxergar ainda, eu sinto muitíssimo. Um beijo para vocês, gente. Abraço.